Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de física, certo? O trabalho que nós vamos ter hoje vai ser estudar sobre vetores. É um conteúdo bem interessante, mas que exige bastante atenção de vocês, certo? Então vamos começar. Vetores e cinemática vetorial. Vamos entender o que são vetores. Para começar, imagine esse garoto aí sacudindo essa bola de beisebol, tá? Ele sacode a bola, arremessa a bola, lança a bola. A bola vai sair da mão dele e vai começar a se deslocar, se movimentar. Isso aí vocês devem intuir, né? Vocês estão ligados nisso aí. Então, o que é que acontece? Quando a bola é lançada, nós vamos colocar umas setinhas nessa bolinha imaginárias, tá? Essas setinhas são chamadas de vetores. Na física, chamamos de vetores, ok? São as setinhas. Beleza até aí? Então, vamos lá. O arremesso real da bola de beisebol. A bola de beisebol gira, à medida que ela é lançada, ela vai girando. Ela não vai paradinha, não. Ela gira, viu? Não tem como ela não girar. E tem um formato complexo. A resistência do ar e o vento exercem forças sobre a bola. A força gravitacional sobre a bola depende também da altitude que a bola se encontra. Repare quantas coisas novas a gente está falando. Repare. Eu pergunto a vocês, se esse cara, esse rapaz, for lançar essa bola e nesse dia estiver ventando muito, você acha que ela vai se movimentar do mesmo jeito que ele lançando um dia que não tenha vento quase nenhum? O Não. movimento da bola não vai ser diferente? Sim. Vai ser diferente. Isso. Então, é influenciado o movimento da bola pela força do vento? Sim. O vento ele causa uma resistência. Quando você está andando de algum veículo, seja carro, moto, bike, né? Ou até a pé correndo, você sente o vento no seu rosto, não é? Quanto maior a velocidade que você tiver na bike, mais vento você sente no rosto. Esse vento é o deslocamento que o seu corpo está causando no ar. Ele causa uma resistência. Tanto é que ele deforma seu rosto, né? À medida que você vai andando, ele vai como se fosse massageando o seu rosto. É isso que eu estou querendo dizer. Não é? Quem nunca já brincou disso, né? Você está viajando de carro e você coloca o rosto assim, não é para fora, que é perigoso, né? Mas assim, próximo à janela. Né? E você sente aquele vento forte no seu rosto. Aquilo ali é tanto mais forte quanto maior você tem a velocidade. Aquilo é uma resistência. Aquilo está causando resistência no próprio ônibus, no próprio objeto. Você preste atenção que os carros de corrida, quando eles estão para ir para uma competição, eles têm um formato aerodinâmico deles diferenciado de um carro comum. Observe, né? Não vou nem falar carro de corrida. Observe, por exemplo, um carro comum, por exemplo, um Celta. Você quer querer fazer propaganda do Celta. E imagina agora um ônibus. O vidro do ônibus, observe que ele é todo reto, né? Praticamente reto, tem uma pequena inclinação. Não é? Ali tem muito mais resistência do ar batendo no vidro, que é o chamado para-brisa, do que o para-brisa do Celta. Além de ser menor, o vento, ele é inclinado, o vento passa com mais facilidade. Então, a resistência do ar desses dois objetos é diferente. Concorda comigo? Então, a resistência do ar ela é uma grandeza física, um vetor que deve ser considerado nos cálculos, certo? Ela é representada por essa setinha aqui, ó. Agora, por que para trás? Porque a bolinha a gente está supondo que ela está indo para frente, ó. Essa setinha verde aqui, eu vou chamar de vetor agora, tá, gente? Não vou falar mais setinha. Esse vetor aqui, ele representa o movimento da bola. Como o movimento é para esse lado, a resistência do ar é exatamente o oposto. Como ele está para cima na diagonal, vai ser para baixo na diagonal, ok? Direção contrária, onde a reta coincide. Se você traçar uma reta aqui, a reta coincide os dois, certo? Agora, olhe, você já deve ter percebido que todos os corpos caem verticalmente para baixo. Se você soltar qualquer objeto que tenha um certo peso, né, que vença na realidade a resistência do ar, ele vai cair sempre para baixo. Não é verdade? Ele vai cair para baixo, na vertical, né? Supondo que esse objeto ele tem um determinado peso, uma determinada massa. Massa e peso são grandezas diferentes, tá? A gente vai ver isso depois. Nós vamos falar por enquanto só peso. Ele tem um certo peso que vence a resistência do ar e consegue cair em linha reta. Então a gente diz que a força da gravidade, pessoal, ela está sempre apontando para baixo, certo? Sempre apontando para baixo. Estão me entendendo até aí? Sim, professor. Sim. Pronto. Ô, professor, Então, peraí, viu? Rapidinho. O que é que vocês têm que anotar no caderno? Vocês têm que desenhar essa bolinha aí no caderno.
e você tinha que desenhar que esse vetor aqui é o sentido do movimento, esse daqui é a força que a Terra puxa os corpos, chamada força da gravidade, tá bom? E esse daqui é a resistência do ar. Então veja, a bolinha tá ali, né? Então vocês estão vendo o que eu estou desenhando agora, não estão? Sim, sim. Pronto. Então aqui é a força que lança a bola. Vamos chamar de F1, tá? O vetor F1. Aqui é a resistência do ar. O tamanhozinho tanto faz, viu? Vetor F2. E aqui é a força que puxa ele para baixo. Vetor F3. Como é um vetor, a gente sempre representa assim, uma letrinha com a setinha em cima, tá? Pode ser Então aqui qualquer vai letra, ficar. professor. Qualquer letra. Eu estou chamando da letra F que vem de força, né? Força de lançamento, força gravitacional e força de resistência. Entendeu? Tá bom? Entendi. Tudo faz. Só para representar os três vetores, tá? Beleza? Isso é um conceito bem intuitivo, só para vocês irem vendo aí. Vamos lá, continuar. Então, olha só. Agora, esse é o modelo real, né? O arremesso real. Existe o chamado modelo idealizado. Daqui a pouco você fala, viu? O aluno que estava querendo falar. O modelo idealizado da bola de beisebol é aquele em que, no caso aqui, para o modelo ideal, ele desprezou a resistência do ar. Observe que ele desprezou. Se ele desprezou, observe que esse vetor aqui ele não aparece mais. E ele desenhou a bola como um pontinho, tá vendo? Um pontinho preto. Não precisa desenhar a bola em si, basta colocar um pontinho aqui para dizer que representa a bola. Pode ser qualquer objeto, um carro, um veículo, pelo pontinho preto. Ele continuou mantendo o movimento do objeto, claro, porque aí também, se ele desprezar tudo, aí ele não vai ter o modelo correto, né? E aqui a força gravitacional. Esse modelo é útil? Aí vamos ver quando o modelo é útil e inútil. O modelo útil, ele simplifica o problema o suficiente para torná-lo viável, mas mantém suas características essenciais. Ou seja, eu tirando o vetor resistência do ar, eu mantive apenas esses dois vetores, eu não mudo as características. Eu estou com o movimento na direção que ele realmente deveria estar indo e com a força que puxa o corpo para baixo, que é a força da gravidade. Porque se não fosse a força da gravidade, pessoal, quando um jogador de bola desse um chute numa bola, ele vai bater uma falta. A bola ia para cima e não descia mais. O que faz a bola fazer um movimento parabólico é justamente porque tem a gravidade, entendeu? A gravidade. Bom, o modelo inútil simplifica o problema a ponto de eliminar algum ente físico que distorce o movimento de observação. Por exemplo, se eu tivesse tirado esses dois vetores vermelhos, tivesse tirado o vetor resistência do ar e o vetor força gravitacional, você acha que o movimento não ia estar distorcido, não? Ia, porque como é que eu ia explicar que a bola ia descer? Porque se eu tirasse esses dois vetores e o vetor que fosse o correto fosse só o verde, significa que o objeto ia sempre em linha reta, nunca ia descer. Estava correto? Vocês acham? Ele continua em movimento ao menos com a força maior sobre ele, né? Que são os outros dois Isso. vetores. Então, o modelo útil é aquele que você simplifica, mas não a ponto de simplificar tudo. Você tem que simplificar de um jeito, porque sabe o que é que a resistência do ar faz? Ela causa o giro da bola. Entendeu? E automaticamente muda um pouco a velocidade dela. Mas isso aqui, quando eu desprezo, eu não vou ter o movimento real, mas vou ter um movimento bem próximo. Então, se eu fizer os cálculos sem a resistência do ar, os cálculos vão ficar mais simples e um valor bem próximo do real. Então, aí eu vou conseguir trabalhar com esse modelo, entendeu? Então, nós temos que procurar um modelo útil, é aquele que você simplifica, mas não a ponto de eliminar as características do movimento. Se eu tivesse tirado a força-peso, ele ia sempre em linha reta. Eu não poderia, você não pode tirar essas duas forças aqui, ó, esses dois vetores, e dizer que ele vai ter o movimento que você vai observar, que ele vai fazer o movimento o quê? Parabólico, vai subir e depois descer. Isso não pode acontecer se você tira os dois vetores. Se você tira apenas um, você consegue, porque nem todo mundo percebe que a bola está girando, né? Ela também gira, entendeu? Em caso da bola, ela está a favor do vento, ainda vai ter uma resistência do ar? Não, a favor do vento não. Aí esse vetor aqui, ele ia estar no mesmo sentido de lá. Aí não teria. Mas é muito difícil, sabe por quê? Na prática isso é muito difícil. Porque o vento, ele, a não ser que você liga o ventilador, né? Por exemplo, uma turbina de um avião, ele tem uma direção única, por isso que o avião ele decola, né?
Isso aí eu vou entrar depois, detalhes disso depois, né? Agora não. Ele tem uma direção única. O vento, ele sopra, a gente não sabe como ele vai soprar e de onde ele sopra. Sabe mais ou menos. Ele sopra toda hora, ele está mudando de direção. Pessoal, um furacão que ele é um vento que circula, toda hora está mudando de direção, né? Uma hora está para cá, outra hora está para o norte, outra hora está para o sul, outra hora está para o leste, oeste. Muda todo o tempo. Entende? Mas no caso, vamos supor que não tivesse esse vento alterando assim, você jogasse na mesma direção do vento, aí realmente esse vetor estaria para lá, entendeu? Aí, no caso, os dois vetores estariam no mesmo sentido. E isso provoca uma diferença no movimento. Tem uma propriedade que a gente vai usar sobre isso. O universo ele tem uma matemática por trás muito perfeita, muito clara, né? Controle de tudo, né? Então, o que é que acontece? O modelo inútil é aquele que ele te dá um limite. Tipo assim, você está avaliando, né? Você está avaliando o problema. Peraí, se eu cortar a gravidade e cortar a força e ciência do ar, eu não vou ter esse modelo, eu não vou poder analisar por esse modelo. Ele vai ser um modelo inútil. Por quê? Você mesmo se pergunta. Porque como é que eu vou explicar que a bola faz um movimento parabólico? Parabólico é subir ou descer. Se eu tirar a força de ciência do ar apenas, eu consigo ainda explicar o movimento, ele ainda está útil. Mas se eu tirar a resistência do ar e a gravidade, não. Por quê? Porque eu tirando a resistência do ar, muita gente não percebe que a bola gira enquanto se movimenta. O que faz ela girar é a resistência do ar. A resistência do ar também provoca uma alteração na velocidade, mas pouca. Só se tiver muito vento, né? Aí o movimento, a bola nem parabólica vai fazer um zigue-zague se tiver muito vento. Imagina uma bola de papel numa ventania. Você não sabe nem para onde a bola vai. Né? Uma ventania, a bola arrastando no chão. Não é verdade? Aí não é o caso, né? Isso aí chama movimento caótico. Entendeu agora? O que faz justamente os planetas orbitarem em torno do Sol e não saírem de sua órbita, porque a Terra nunca foi embora da órbita, está sempre ali. Porque existe uma força gravitacional do Sol sobre a Terra. E a Terra tem uma força gravitacional sobre os corpos que estão dentro dela. Pessoal, tudo na física tem padrões e unidades. Você vai na feira comprar pimentão, você compra 4 pimentões por R$ 5. Seu primo vai comprar pimentão em outra feira, em outro bairro. Também compra 4 pimentões por R$ 5. Quando vocês tiram foto do outro e mandam foto para ver os pimentões, quem vai fazer isso, né? É só para a gente contextualizar. Os pimentões do seu primo são maiores do que o seu. Só isso. Quem ficou na desvantagem? Você ou ele? Eu. Pois é. Entendeu? Então tem que ter um padrão, né? Tem que ter um padrão. Não adianta comprar um molho de tomates, um molho de cebola, de pimentão, se não tem um padrão. Padrão, por isso que no supermercado que tem balança, o correto é você pesar. Quando você pesa, mesmo que você pegue batatas, vou comprar batata doce. Eu comprei um monte de batata doce pequenininha, deu umas 25 batata doce. E o outro comprou só batata doce, só pegou batata doce grande. Deu 8 batata doce. Quando pesou, os dois deram o mesmo peso. 5 quilos, exemplo. Entendeu? Não é o correto? Não é o correto? Sim, Entendeu ou sim. não? Então a gente tem que ter um padrão, né? Já pensou, você vai comprar um terreno, o cara tá vendendo um terreno aí, pra você comprar, aí o cara diz assim, qual é o tamanho? O cara diz, olha, são 10 passos aqui, eu dou 10 passos para lá e 5 para cá. Oxi, como é que é? 10 passos indo para lá e depois 5 passos para cá, para formar um retângulo. Ah, entendi. E esse cara é um anão. E aí? Aí tu vai comprar outro terreno que o cara é um gigante. Ele também é 10 passos por 5 passos. O mesmo preço. Você vai querer comprar onde? No gigante. Não é melhor? Então tem que ter um padrão, né? Então observe, padrão de massa, padrão de tamanho, entendeu? Tudo tem que ter um padrão. Então, antes não tinha, né? Começaram a surgir os padrões. As medidas devem ser feitas utilizando os padrões que podem ser medidos por observadores em qualquer local sem variações, né? Eu vou comprar 1 quilo de batata doce aqui, você e seu primo vai comprar em São Paulo. 1 quilo de batata doce aqui, 1 quilo de batata doce em São Paulo, é 1 quilo, né? É 1 quilo. Vamos agora definir a definição formal de tempo, né? A definição formal de tempo é a seguinte: 1 segundo, abreviado pela letra S, segundo vem, é a letra que representa a segunda, é S. É definido como o tempo necessário para a ocorrência de cerca de 9 vezes 10 a nona. Então, é 9 vezes 10 a nona ciclos. Para quem não lembra o que é 10 a nona, 10 a nona é o quê?
10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 9 vezes, né? Dá um número muito alto, certo? Da radiação do elemento césio 133, tá? Isso é definição formal de tempo. Não vou perguntar isso em prova, não se preocupe, não perguntei isso aí em prova não, tá? Só definição. Mas aqui, só para você ter uma ideia, é o seguinte, ó. As substâncias possuem partículas muito pequenas, chamadas de átomos. E o átomo, ele tem subpartículas, né? As subpartículas do átomo são os elétrons, os prótons e os nêutrons. E já descobriram também partículas das subpartículas, são os quarks. Mas eu não vou entrar em detalhes nisso, não interessa. Aqui é só para você ter uma noção. Então é o seguinte, o átomo, quando ele está excitado, quando ele recebe uma energia em cima dele, ele libera uma partícula chamada elétron, um elétron da partícula mais externa. Essa oscilação aqui, ela é unidade, milhar, milhão e bilhões. Ela equivale a 9 bilhões, 192 milhões, 631.770 ciclos por segundo. Quando isso acontece, se passou o segundo, tá? Quando essa quantidade de ciclos ocorre, se passou um segundo, tá bom? A mesma coisa quando ele inverte o ciclo, né? Então ele vai girando num sentido e no outro, né? Então, a radiação de micro-ondas, por exemplo, com a frequência exata nesse valor de ciclos, ocorre em um segundo. E faz com que o elétron mais externo de um átomo de césio inverta a direção do seu giro. Então, quando ele faz a inversão do giro, isso aí é que é medido por um segundo. Vamos definir o comprimento formalmente primeiro. 1 metro, abreviado pela letra M, é a distância que a luz percorre no vácuo em uma fração de 1 sobre 3 vezes 10 a oitava do segundo. Tá? Então, a luz, quando ela sai daqui para cá, a velocidade da luz é essa daqui, ó, que se arredonda para 300 mil quilômetros por segundo, tá? Quando ela gasta esse tempo, 1 sobre esse valor da velocidade, é o que a gente tem a definição de 1 metro. Sim, continuando. Então, isso aqui é a definição de tempo, desculpe, do comprimento de 1 metro, né, que é o tempo gasto para a luz sair desse ponto para esse, nessa velocidade que ele vai. Vamos à definição formal de massa. 1 quilograma, aqui, ó, tá vendo? Abreviado por kg, é definida como a massa de um cilindro específico feito com uma liga de platina e irídio, esses dois elementos aqui. Liga é toda vez que eu uno um elemento químico com outro. Esse cilindro é mantido na Agência Internacional de Pesos e Medidas em Sèvres, próximo de Paris, tá? Lá na França. Ok? Tá aí. Isso aí é 1 quilograma padrão. Vamos lá. Tabela de medidas para os padrões de comprimento, massa e tempo. Preste atenção, nós vimos comprimento, massa e tempo, certo? Vamos começar pelo tempo. 1 nanosegundo. O símbolo de nanosegundo é 1 ns. ns, quando você vê a letra N minúscula ao lado do S, representa 10 a menos 9 segundos. Tá? Ou seja, é o tempo para a luz percorrer 0,3 metros. Tá bom? 1 microsegundo. Micro, o símbolo é essa letra aqui, ó. Parece um U meio inclinado, tá vendo? É a letra grega. Quando você vê escrito micro S, é a mesma coisa de ser 10 a menos 6 S. Ok? É o tempo para o satélite percorrer 8 milímetros. Esse tempo aqui, não precisa decorar isso aqui não, tá? Isso aqui não precisa não, esse conceito não. É só mesmo isso aqui, o símbolo. Você tem que saber assim, ó, 1 nano-S, nanosegundo, quanto equivale em número, entendeu? 1 microsegundo é o símbolo, qual é a letra grega, viu? Treine aí no caderno. Escreva aí agora. 10 a menos 6 segundos, tá bom? 1 milissegundo é ms. Repare que aqui é N de navio, ou de nano, né? E aqui é M de metro, ou de mili, né? Milissegundos, 10 a menos 3S. Então tem que estar essa letra dentro dessa, ao lado dessa. Pessoal, se eu engolir a letra S e aparecer somente um M representa 1 metro. Beleza? Mas se aparecer um M com a letra S do lado, é 1 milissegundo. Tá claro, pessoal? Tá claro aí? Sim, sim. Se liga nisso aí. Vamos agora para massa. Ó, de novo a palavra micro, tá vendo? Ó, tá vendo que o símbolo é o mesmo? Ó? Aqui é micro, ó, tá vendo? E aqui também é micro. Sendo que aqui, como tem a letra G do lado, eu leio micrograma. E aqui eu leio microsegundo. Tá vendo que o micro é sempre 10 a menos 6? Tá vendo? Um micrograma é 10 a menos 6 gramas. 10 a menos 6 gramas. Agora, como é que ele transformou de 10 a menos 6 gramas para 10 a menos 9 quilograma? 1 quilograma.
1 kg, né? São 1.000 gramas. Pessoal, isso é a mesma coisa de eu escrever assim, ó. 1 quilograma, preste atenção agora, que talvez vocês não saibam, é disso que eu vou dizer agora. É a mesma coisa de 1.000. 1.000 não é 10 elevado à terceira? Pessoal, 1.000 é ou não é 10 à terceira? É sim, porque 10 à terceira é 10 vezes 3, é? Não, vezes 10 vezes 10. Tá vendo? Mais rápido? Bom, mas isso aqui é matemática básica, né? Vamos para cá. 1 quilograma é 10 à terceira grama. Beleza até aí? Sim. Beleza, professor. Agora você vai fazer o seguinte, ó. Preste atenção agora. Aqui tem o número 1 e aqui tem o número 10 à terceira, né? Isso é a mesma coisa se você falar o seguinte, ó. Quando você quiser transformar de quilogramas para, ó, o vetor, transformar para grama, você vai multiplicar por 10 à terceira. E quando você quiser transformar de grama para quilograma, você vai dividir por 10 à terceira. Sendo que dividir, aqui é o símbolo de dividir, tá? Dividir por 10 à terceira, pessoal, é a mesma coisa que o quê? Que multiplicar por quanto? Repare só. Quando eu pego um número, isso aqui é matemática, e divido ele por um número que tem expoente, eu não posso escrever ele assim? Anota aí essa propriedade matemática, quem esqueceu. Isso aqui é uma propriedade da 8ª série. Se você nunca viu, entenda que eu vou explicar agora. Isso aqui está dizendo o seguinte, quando eu tiver um número qualquer, por exemplo, 3, dividido por um número elevado a outro número, digamos, 4 elevado a 10, e você quer escrever ele de um jeito que eles multipliquem, você tem que escrever ele com a potência negativa. Entendeu? Ó, aqui o exemplo. Em outras palavras, de quilograma para grama, eu não multiplico por 1.000. Multiplicar por 1.000, né, não é multiplicar por 10 à terceira. E de grama para quilograma eu não divido. Por exemplo, se eu perguntar aqui, 2.000 gramas, são quantos quilogramas? 2.000 gramas. São quantos quilogramas? Rápido. 2. 2. Você dividiu por 1.000, não foi? Você não 2 dividiu por 1.000 para você achar isso aqui? Olha a conta que você fez, de cabeça. Você pegou 2.000 gramas e você dividiu por 1.000. Mas espera aí, dividir por 1.000 não é dividir... Verdinho, olha só o verdinho, tá? Tá meio bagunçado, mas dá para entender aí. Não é dividir por 10 à terceira? 1.000 não é 10 à terceira? É ou não é? Sim. Sim. Mas espera aí, quando eu estou nisso daqui, eu não estou nisso daqui? Escreve assim agora. Isso é o quê? Isso é 2 que multiplica. 10 é o quê? A menos 3, né? Ou seja, quando eu estou dividindo por 10 à terceira, eu estou multiplicando por 10 a menos 3. Ou seja, olha o que é que eu quero que vocês gravem dessa tabela. Eu vou colocar de azul. Azul é o que eu quero que vocês gravem. Vocês têm que gravar a seguinte tabelinha. Ó. Quando eu tiver em quilograma e for transformar para grama, eu multiplico por 10 à terceira. E quando eu tiver em grama, ó a setinha caminhando, e for transformar para quilograma, eu multiplico por 10 a menos 3. Isso é a maneira mais rápida de resolver. Tá bom? Então, exemplo. Eu tenho 2 quilogramas. Eu quero transformar para grama. Como é que eu faço? Quilograma está aqui. Eu quero ir para grama. É a seta de cima ou a seta de baixo? Sim. De cima. Eu vou pegar esse número e cima. fazer o quê? Multiplicar. Multiplicar por 10 a terceira. Pronto, já está certa a resposta. 2 10 a terceira grama. Já está certo. Agora, se você quiser escrever 2.000, você escreve 2.000. Que 10 a terceira não é 1.000? 2 vezes 1.000, 2.000. Beleza? Dividir alguma coisa, olha a propriedade. Dividir alguma coisa por um número que tenha potência é a mesma coisa que escrever ele multiplicando. O ponto não é multiplicando? É a mesma coisa que escrever ele multiplicando pela potência negativa. Então, por isso que na tabela ficou assim. De quilograma para grama, eu multiplico por 10 a terceira. E de grama para quilograma, eu multiplico por 10 a menos 3. Outro exemplo. Por exemplo, se eu tiver assim, um número assim, ó. 20.000 gramas. Se eu quiser transformar 20.000 gramas em quilogramas, como é que eu faço? Aqui, eu não estou em grama. Eu não quero para quilograma. Eu vou pegar esse número aqui, 20.000. E eu vou multiplicar por 10 a menos 3. O que é multiplicar por 10 a menos 3? Macete do professor JH. É só você voltar 3 casas. Voltar? Como assim? Você escreve um número normal
e volta 3 casas. Ó. Uma, começa do final, que é 20, né? 2, 3. A vírgula fica aqui, ó. Que número dá? 20,0, ou seja, 20. Ou seja, 20 mil gramas em quilogramas dá 20 quilogramas. Você podia também cortar 3 zeros, né? Mas se o número não tivesse zero, por exemplo, se o número fosse esse aqui, ó. Não fosse esse. Aqui está em grama. Eu quero transformar para quilograma. Como é que faz mesmo, professor? Estou em grama, né? Fica olhando. Grama. Para quilograma, setinha de baixo. Multiplica por 10 a menos 3. Você pega esse número aqui. Como é que eu multiplico por 10 a menos 3 ele? Você, a partir do último número, que é esse, você volta 3 casas. 1, 2, 3. A vírgula fica aqui. 2,345 quilogramas. Tranquilo ou não? Tranquilo. Pronto. Agora, para comprimento, namômetro. Assim, eu fiquei de explicar isso aqui, porque 10 a menos 6 gramas se transforma em 10 a menos 9. Por causa disso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o negócio. Vamos lá. Olha aqui, ó. Eu tenho 10 a menos 6 gramas e eu quero transformar para quilograma. Entendeu por que é quilograma que eu quero transformar? Porque olha na tabela aqui, ó. Olha aqui, ó. Acompanha aqui. Tá 10 a menos 6 gramas e ele escreveu em que aqui do lado? Quilo? Quilo o que ele escreveu? Gramas. Quilogramas. Então, eu vou transformar de grama para quilograma, né? Vamos lá. Aqui, eu não estou em grama, não vou para quilograma? Como é que eu faço? Eu pego esse número que está aí. Eu vou fazer o quê? Aqui é multiplicação da mesma base. Faz o quê? Repete a base e faz o quê com os expoentes? Soma, né? Soma. Quanto é menos 6 mais menos 3? Eu boto parênteses, né? Vamos ficar junto. Menos 9. Menos 9. Isso aqui dá menos 9. Por isso que lá dá 10 a 9, né? Aqui, ó. Por isso que aqui dá 10 a 9. Entendeu? Aqui está miligrama. O que é mili? Ó, a letra M. Presta atenção aí. A letra M, ao lado da letra G, você lê miligrama. E miligrama é 10 a menos 3 gramas. Quando eu vou transformar de grama para quilograma, eu faço o quê? Multiplico 10 a menos 3 por 10 a menos 3. Quanto é que é menos 3 menos 3? Menos 6. Claro até aí? Agora aqui, 1 grama, 1 G. Como é que eu transformo de grama para quilograma? Grama para quilograma, multiplica por 10 a menos 3. Quanto é 1 vezes 10 a menos 3? 10 a menos 3. Por isso que aqui aparece 10 a menos 3. Beleza? Nanômetro, pessoal. Um nanômetro apareceu... Olha, pessoal, não confunda, tem que gravar isso, viu? Apareceu N. Do lado do M, você lê nanômetro. E é 10 a menos 9 metros. Apareceu N. Do lado do S, é nanosegundo. Aí tem esse símbolo aqui, ó. É a letra micro. A letra micro ao lado do M é micrômetro. Não é isso? É 10 a menos 6 metros. Pessoal, aqui é só para vocês terem uma noção de escala, tá? Eu coloquei esse slide aqui para vocês terem uma noção de escala. Opa, deixa eu voltar aqui. Uma noção de escala. Repare só, pessoal. O limite do universo observável. Eu não sei se vocês sabem, eu não sei se o Wesley é capaz de o Wesley saber, mas todo o universo que os cientistas, os seres humanos conhecem, quando os seres humanos são cientistas, né? Conhece hoje só corresponde a 4% do universo. E o tamanho dele, por isso que é chamado limite do universo observável, né? O tamanho dele é 10 a 26, é muito alto, né? A distância da Terra até o Sol está na ordem de 10 a 11 metros. Repare, quantas vezes, se eu perguntasse aqui para vocês, quantas vezes o tamanho do universo observável, que é só 4%, equivale, quantas vezes maior do que a distância da Terra ao Sol? Se eu quisesse saber isso, que conta vocês iam fazer? Vocês iam fazer essa, ó. Preste atenção que essas perguntinhas que eu faço são perguntas importantes, viu? Leva Ó, mais vamos lá 15, de né, novo, professor? voltando aqui para o slide. Ó, aqui é 10 a 26, né? E aqui é 10 a 11, né? Olha a minha pergunta. Quantas vezes o limite do universo observável é maior do que o limite da distância da Terra ao Sol?
Beleza? Grave aí, 10 a 26, 10 a 11. Aí você faz essa conta daqui só, ó. Você vai pegar 10 a 26 e vai dividir por 10 a 11. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Escrevendo assim, repete o que está na frente, que é o A, né? Multiplicando, né? Isso aqui é o quê? É o B elevado a N, por 10 elevado a menos 11. Isso aqui dá quanto? Só é diminuir. 26 menos 11. Quanto dá 26 menos 11? 13, né? 13? Não, 15, né? 15, professor. Então, olha quantas vezes o tamanho do universo é maior que o tamanho da distância da Terra ao Sol. 10 a 15 vezes. É muito grande, né, pessoal? É muito grande. Isso é só 4%. Misericórdia. Mas vamos lá. Tipo, Continuando aqui. Aqui você tem os outros tamanhos. Ó. Quando você chega à dimensão humana, ele colocou aqui 1, porque é 10 elevado a 1, tá? Deixa eu entender porque fica... Aliás, 10 elevado a 1 não, 10 elevado a 0. Vocês sabem que potência, quando você tem 10 elevado a 0, dá 1, né? Sim. É porque é o Sim. seguinte, ó, deixa eu mostrar outra tabelinha aqui de novo para explicar porque ficou 10 elevado a 1, para você entender a lógica do negócio. Ó, a potência de 10, se eu fosse fazer a tabelinha com a potência de 10, se eu fosse escrever aqui assim, 10, o primeiro era 10 elevado a 0, que dá 1. O segundo já é 10 elevado a 1, que dá 10. O terceiro já é 10 elevado a 2, que dá 100, né? Então, repare, eu não posso dizer que a dimensão humana é 10 elevado a 1, porque não tem ninguém de 10 metros de altura. Se tiver um gigante, é 4 metros. Se tiver um gigante, né? Não tem ninguém com 10 metros de altura. Então, a ordem de grandeza do ser humano é 10 elevado a 0. E 10 elevado a 0 é 1. Aí está mostrando 10 elevado a 1, que é 1. Entendeu? Porque a dimensão humana está dando 1 aqui. 10 elevado a 0 está dando 1. Deu para entender? Deu. O raio de um átomo, 10 a menos 10, ó, muito menor do que isso aqui, né? Muito menor. E o raio de um núcleo atômico. O átomo, pessoal, o átomo é a menor partícula divisível, né? Isso aqui é um microscópio de tunelamento que vê isso aqui, que tira essa foto. Na realidade, é um computador que faz, né? E aqui é o que está dentro do átomo, entendeu? Ou seja, é 100 mil vezes menor, né? O núcleo é 100 mil vezes, o raio do núcleo é 100 mil vezes menor, que a diferença aqui dá 10 a quarta, né? 10 mil vezes, desculpa, 10 mil vezes. 10 mil vezes menor do que um raio atômico. Beleza aí? Pronto. Então eu vou encerrar a aula da gente por aqui. Pronto, terminei aqui.